Bom, pessoal, continuando, né? Em português, nós vamos falar agora de concordância. Nós já falamos sobre esse assunto, nós falamos sobre concordância nominal. Foi quando a gente conversou que os termos da frase têm que concordar, tem que combinar com o nome, com o substantivo. Então, se eu estou falando dos meninos, eu tenho que botar o artigo no masculino e no plural, eu tenho que botar o verbo no masculino e no plural, tudo tem que estar no masculino e no plural, porque eu estou falando dos meninos. Então, é uma concordância nominal. Agora, a gente vai falar de concordância verbal, que trabalha junto com a concordância nominal, né? É só a gente saber usar o verbo de maneira adequada na frase. Então, o verbo ele tem que concordar com o substantivo, ou com o pronome, né? E ele tem que estar em concordância com o gênero, número, grau, o tempo verbal, né? Eu não posso falar que eu ontem farei. Se foi ontem, eu não farei, eu já fiz, certo? Então, a concordância nominal tem que estar aí. Outra coisa, os meninos brincam na praça, os meninos não brincam. Os meninos brincam, né? Porque são eles, certo? Então, a gente tem que fazer a concordância nominal, certo? A concordância verbal. E a gente vê muito esse tipo de erro, principalmente do plural. Muita gente usa o verbo no tempo errado, no plural errado, né? No número errado. Tem muita gente que não faz essa concordância nominal, principalmente quando é o plural. Então, a gente tem que fazer essa concordância para que a nossa fala saia mais clara, mais correta, principalmente quando a gente estiver usando uma linguagem formal, né? Eu sei que na linguagem informal, em alguns lugares, em alguns grupos sociais, é até aceito a fala discordante, vamos dizer assim, né? As mina pira, essas coisas, né? Que a gente não precisa nem comentar muito. Mas aí você não está falando no português formal, no português correto. Você está falando de gíria, né? As mina, né? Quer dizer, já não tem concordância nominal e não tem concordância verbal. E aí é de um grupo, é um linguajar característico de um grupo. Então, gramaticalmente, a gente não vai dizer que está errado, porque é uma fala característica de um grupo, mas não serve para ser utilizado numa linguagem formal. Se você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, você não pode usar esse tipo de linguagem, porque provavelmente a pessoa não vai te contratar, vai falar, peraí, essa pessoa não sabe nem falar, não é? Então, isso já aconteceu muito, até com professores, acontece muito, a influência do meio é muito forte. Então, quando eu trabalhava na direção de uma outra escola, né, que eu era diretora pedagógica, muitas vezes eu ia fazer uma entrevista de emprego e eu ficava apavorada. Não quer dizer que a pessoa não estudou, quer dizer que a pessoa é influenciada pelo meio que ela vive, né? Então, eu recebia professoras que eram formadas, tinham feito faculdade de pedagogia, muitas fizeram pós-graduação e falavam errado. Quer dizer, como é que eu vou contratar uma professora que vai ensinar falando errado, né? A professora não pode falar errado? Pode, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Às vezes a gente está falando e acontece de sair uma palavra errada, uma falta de concordância, e a gente fala, peraí, tem alguma coisa estranha aqui e tal. Mas no momento da entrevista de emprego não pode acontecer, né? A pessoa está ali para se vender, vamos dizer assim, né? Ela está mostrando o que ela sabe. Como que ela vai falar errado se ela está querendo um cargo de professora? A mesma coisa se for um cargo de vendedor. Você não vai querer chegar numa loja e a vendedora falar assim, chega aí, cara, vamos ver ali. Não pode, né? Não é legal.
Eu não tenho intimidade com aquela pessoa para ela falar comigo daquele jeito. Eu, por exemplo, já não vou. Fala, não, obrigada, não quero não, muito obrigada. Eu vou sair, né? Eu quero ser tratada com educação, com respeito. Então, é necessário que você saiba onde utilizar. É igual a gente fala eu converso muito com vocês, principalmente na escola, durante todos esses anos, né? Sempre conversei muito, a questão do palavrão, né? Que o palavrão, ele não é aceito na linguagem formal, principalmente porque ele é uma ofensa, certo? Então, assim, mas às vezes ele não é usado como ofensa. Às vezes ele é usado numa comemoração, né? Existe um momento, entendeu? É isso que eu converso muito com os alunos. Por exemplo, se você tá lá no estádio de futebol, no meio da torcida, seu time faz um gol muito difícil, ou sofre um pênalti, aí você solta um palavrão, tudo bem. Naquele ambiente, esse tipo de linguagem é aceito e até esperado, né? Agora, se eu tô no pátio da escola, jogando totó com meu amigo, e eu xingo a mãe dele, aí não vai ser legal. Certo? Primeiro porque eu estou na escola, apesar de ser um momento de descontração, a gente não está no estádio de futebol, a gente está na escola, então precisa ter uma noção, né, da onde se está. E segundo, por que eu tô xingando a mãe dele se a mãe dele nem tá ali? Não é verdade? Então, aí você partiu para uma ofensa. Você não falou um palavrão para extravasar uma alegria ou uma raiva, não. Você partiu para uma ofensa. Então, aí não pode ser usado. Certo? Então, essa questão do pode e do não pode é muito variada, né? Existem gramáticos que falam que a partir do momento que a mensagem foi transmitida, ela está correta. Certo? Aí, gramáticos são pessoas que estudam a língua portuguesa, né? Alguns gramáticos falam isso, que eu não posso considerar errado porque a mensagem foi transmitida. Mas, às vezes, a mensagem é transmitida de uma forma pobre. Podia ser melhor. Podia ser mais respeitosa, podia ser mais elaborada, né? Senão a gente vai deixando a nossa fala cair, a nossa língua mesmo, né? Cair num nível muito baixo de ofensas, de palavras chulas, como dizem, né? Palavras baixas que significam coisas ruins. E aí fica muito, muito ruim, né? Nossa comunicação fica muito pobre. Então, o que eu posso fazer, tia, para estudar concordância nominal e concordância verbal? Vou contar agora, hein? Hashtag dá seus pulos. Presta atenção. Leitura. Quanto mais vocês lerem, melhor será a fala e a escrita de vocês. Leiam tudo. Leiam livros, leiam jornal, leiam revista, leiam sites, leiam enciclopédias, leiam dicionários. Leiam. Quanto maior a quantidade... É igual hora de voo, sabe? Hora de voo de piloto. Quanto mais horas de voo ele tem, melhor piloto ele é. Quanto mais horas de leitura você tiver, melhor você vai ser na língua portuguesa. Então, como estão as suas horas de leitura? Certo? Pensem nisso. Por que eu falei isso tudo? Porque aqui no livro tem pouquinha explicação e muito exercício, né? Então, eu expliquei para vocês o que é concordância nominal, já na outra aula, e agora eu estou falando para vocês sobre concordância verbal. E aí o nosso livro, como sempre, ele começa vendo o que vocês sabem. Então, vai ter um exercício que vocês vão fazer, lendo com atenção o enunciado. Eu não vou ler. Esses são os nossos últimos exercícios do 4º ano. Pelo amor de Deus, 4º ano. 5º ano, professor tendo que ler, não tem condição.
certo? Então, leiam com atenção o enunciado. E não entendi o que tem que fazer, lê de novo. Preste atenção em cada palavra. Veja o verbo. Ó, por exemplo, número 6. Releia. Releia. Então, releia é ler de novo. Releia. Eu tenho que ler novamente. As frases a seguir. Oh, opa, as frases estão aqui. Ok? Interpretando. Não façam correndo, não tenham pressa. Estou com pressa para quê? A gente está de quarentena, todo mundo dentro de casa. Para que a pressa? Certo? Então, leiam e respondam a página 43. Na página 44, vai aparecer o nosso amigo Lilás, né? E aí ele vai explicar, através de um esquema, a concordância. Então, vamos lá. Como você viu na atividade anterior, que vocês já fizeram, o verbo das frases deve sempre concordar com o elemento ao qual está se referindo. Esse aspecto da língua recebe o nome de concordância verbal. A concordância pode acontecer entre o substantivo e o verbo ou entre o pronome e o verbo. Vejam alguns exemplos. A roupa é o substantivo, está rasgada. Está é o verbo. Então, quem está rasgada? A roupa. Certo? Então, está concordando. Ela, pronome, gosta muito de salada. Então, gosta está concordando com o pronome ela. As roupas, plural, estão rasgadas. Antes, a roupa está largada. Depois, no plural, as roupas estão largadas. Rasgadas, aliás. Ela gosta muito de salada, elas gostam muito de salada. Né? E é por isso que a gente está aprendendo o verbo. A gente está aprendendo a conjugar os verbos no plural, no singular e no plural, para que a gente possa fazer a concordância nominal. Ok? Muito bem. Depois das nossas dicas do Lilás, a gente vai continuar fazendo os trabalhos da 44 até a 46, que é só sobre concordância, muito fácil, tá certo? E depois eu mando o gabarito. Eu acho que não tem mais o que explicar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, estarei no Meet aguardando vocês. Combinado? Um beijo e até às 16 horas.